pessoal, tudo certo? Mais um Garden Futebol Internacional aqui no ar para falar sobre a derrota do Brasil para a Bolívia ontem por 1-0. A Bolívia que acabou, conseguindo a classificação para a repescagem internacional, da Copa do Mundo. Vai enfrentar aí algumas seleções, depende muito do ranking, eu vou até explicar já como é que é. Mas antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Ontem teve vídeo aqui sobre as eliminatórias africanas, Então, se você não viu, quiser dar essa moral ao vídeo de ontem, hoje vamos falar sobre o Brasil. Bom, a Bolívia classificou, até vou falar rapidinho da Bolívia primeiro, tá? Mas a Bolívia classificou com o gol do Miguelito, jogador do Santos, que é o principal nome dessa geração, talvez. Tem o brasileiro, Robson Matheus, Muita gente viu jogando ontem pela primeira vez, mas ele é jogador do Bolívar, eu acho. Deixa eu ver. Eu já tinha assistido ele jogar pela Libertadores até, mas é um brasileiro. Na real, acho que ele é filho de brasileiro, se eu não estou enganado. É jogador do Bolívar, é isso mesmo. E escolheu. Tanto que ele é formado na base do Cruzeiro, tá? Depois ele passa pelo Ibrachina e hoje está lá no Bolívar. Ele acho que é filho de brasileiros e podia escolher ou algo assim, mas enfim, disputa lá com a seleção boliviana. Enzo Monteiro, centroavante, é jogador do Santos também. Enfim, a Bolívia tem uma geração que não é das mais talentosas, é bem verdade, mas consegue ter alguns nomes específicos aí de destaque. A repescagem internacional para a qual eles se classificaram muito devido a El Alto, também já vou falar disso rapidinho, é diferente, Antigamente, com 32 seleções, agora a Copa vai ter 48, é bom lembrar, a repescagem anterior, a América do Sul enfrentava ou América Central ou Oceania, dependia do ranking, algo assim. Normalmente era a Oceania, se você lembrar, a Argentina já jogou contra a Austrália, Uruguai já jogou contra a Austrália também, o Peru acho que já bateu a Nova Zelândia, não é, uma vez também, enfim, que era a Oceania no caso. A Austrália antes jogava pela Oceania, agora joga pela Ásia também, é bom lembrar isso. Enfim, então, normalmente era assim. Agora são 6 seleções, 6? Não, calma, são algumas, calma, vou ver aqui, são algumas seleções, mas 2 vão para a Copa. A Nova Caledônia já vai disputar, que é da Oceania, porque a Nova Zelândia pegou a vaga direta, a Oceania tem 2 vagas. A Nova Zelândia ganhou o jogo decisivo entre eles e a Nova Caledônia vai disputar essa repescagem. São 6 seleções, é isso mesmo, tá? 2 vão para a Copa. Por quê? Aí vai depender do ranking, mas aí vai vir um das eliminatórias africanas, um da Ásia, 2 da América do Norte e Central, Oceania e América do Sul. Já tem, como eu disse, Bolívia e Nova Caledônia. Aí as outras ainda vão disputar os playoffs, por exemplo, a Ásia vai disputar o playoff, eliminatórias africanas também, quando acabar os grupos, os melhores segundos colocados disputam entre si o playoff e vão para as eliminatórias, enfim, ainda vai demorar um pouquinho. Mas aí divide pelo ranking, as 2 melhores ranqueadas vão para a última fase e as 4 piores disputam ali 2 jogos entre si. Quem vencer avança e aí enfrenta as 2 melhores ranqueadas e quem vencer, as 2 que vencerem, avançam para a Copa do Mundo. Então a Bolívia ainda tem um caminho difícil até relativamente pela frente. Mas, por exemplo, até agora ela é a Nova Caledônia, a Bolívia é a melhor ranqueada no ranking da FIFA, então pode ser que vá, A Bolívia hoje é a seleção de número 78 do ranking da FIFA. Só para vocês terem uma ideia, a Nova Caledônia, por exemplo, eu acho que é 100 e alguma coisa, 152, tá bem longe ali. Mas tem outros nomes, por exemplo, eu acho que a seleção que vier da África vai ficar com uma classificação acima. Da Ásia, por exemplo, o Iraque também, que está ali para disputar, o Iraque é posição número 58. Pode ser que vá na frente da Bolívia também, se for classificada, enfim. Então a Bolívia vai ter pelo menos, muito provavelmente, aí 2 jogos. E um deles bem difícil, porque nas eliminatórias africanas tem a República Democrática do Congo, que é um time muito forte, Gabão, que é um time bem qualificado também, outros que estão ali brigando por vaga ainda. A Nigéria, apesar de ser difícil, ainda pode classificar, eu falei no vídeo de ontem, ficou difícil realmente a situação, mas de repente consegue classificação para repescagem, enfim. Tem boas seleções ali. Mas tudo bem, a Bolívia se aproveitou de El Alto e sobre isso, eu acho que muda o jogo, é óbvio, é inegável você falar que não muda o jogo, mas assim, eu não acho nada de outro mundo no sentido de... É onde os caras jogam. Eu gosto muito daquele argumento de se joga onde se vive. Então, paciência. Se tem
se tem as condições de jogar lá. Por mais que seja difícil, o jogo muda, é bem verdade. Mas assim, é aquilo, um efeito comparativo um pouquinho menor. Se as seleções europeias vierem jogar no calor aqui do Rio de Janeiro, do Nordeste, no verão, eles vão passar calor também, o jogo vai mudar, vão jogar num ritmo diferente. É só você lembrar do Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, com temperaturas de 40 graus, o jogo não era o mesmo. Muitas equipes não estavam acostumadas. É absolutamente normal, muda o jogo. Os brasileiros, quando saem, vão para a Ucrânia, Rússia, pegam... Só você vê várias entrevistas deles falando, né, que pegaram já menos 15, menos 20 graus, não sente o pé e dói as articulações. O jogo muda também. Então, são condições climáticas, infelizmente, acho normal, não vejo motivo para esse escândalo todo. Eu sei que deve ser muito difícil, mas paciência. E aquilo, até citei no meu vídeo hoje, no meu primeiro canal, o jogo falando sobre o Miguelito. Você não tem uma seleção que todos jogam ali, que todos nasceram ali. O próprio Miguelito, por exemplo, ele nasceu em Santa Cruz de la Serra, não tem altitude. Ele veio para o Brasil com 15 anos jogar no Santos, está emprestado no América Mineiro. Ou seja, não é como se ele jogasse toda semana e está acostumado com a altitude, não é bem assim. E grande parte da seleção também é assim. Então, enfim, tá aí. Eu acho que tem condições de jogar. Agora, para falar da seleção brasileira também, eu acho justo pontuar que é um jogo bem atípico, como eu estou falando, não dá para tirar conclusões dessa partida, conclusões definitivas. Acho que a maioria fez um jogo bem ruim, apesar da altitude também. Tá? A parte ofensiva do Brasil foi nula, e eu não entendi até, por exemplo, a gente sabe que na altitude finalizar de média e longa distância é bem diferente, né? Por mais que o goleiro do adversário possa estar acostumado, e o Lampe é um dos que jogam, né, na altitude, se eu não estou enganado, eu posso até ver aqui, o Lampe joga no Bolívar. Mas enfim, tem disputa ali o Campeonato Colombiano, até vai um pouquinho mais para altitude. Mas eu achei que faltou o Brasil arriscar. Poderia ter tentado mais, e quando tentou, por exemplo, o Rafinha teve uma cobrança de falta no segundo tempo ridícula, né? Na mão do goleiro, fraca, enfim. Então acho justo pontuar isso também. Não dá para tirar conclusões definitivas, apesar do Ancelotti querer ter feito testes, o que eu acho bem justo. E acho que até ele vai acabar fazendo na outra data FIFA, né? Nas outras datas FIFA. Eu até vou abrir aqui, o Brasil tem como planejamento. Quer ver? O Brasil tem como planejamento nas próximas datas FIFA. Cadê? Pera aí, aqui tem como planejamento enfrentar seleções asiáticas, seleções africanas e europeias. Em outubro seriam as asiáticas, em novembro 2 africanas e em março 2 europeias. Eu acho que é ótimo, muito bom, tá? Você vai enfrentar diferentes escolas e você vai enfrentar bons times. Provavelmente as asiáticas provavelmente não, as asiáticas já estão confirmadas. Coreia do Sul e Japão. As africanas e europeias ainda não foram definidas. Mas tá tudo bem, acho que são bons testes aí e vão ser interessantes para a formação do elenco no geral, né, que vai para a Copa. Agora, sobre o time em si também, achei que no começo, especialmente o Brasil, tentou ter mais gente próxima à bola, e quando você tem uma partida que a bola corre mais, a velocidade é diferente e falta o ar, né, para os caras respirarem, é interessante você ter superioridade numérica em vários setores. E acho que o Brasil tentou um pouquinho disso no começo. Mas aí é que tá. Tem até um lance um pouquinho emblemático, que o Brasil junta pelo lado direito o Vitinho, o Paquetá, o André aproxima, e na hora que o Luiz Henrique tá um pouquinho mais à frente, tudo pelo lado direito. E na hora que essa bola vai ser esticada pro Luiz Henrique, ela corre um pouquinho mais, e o Luiz não tá acostumado com a velocidade. Quem deu o passe, eu não lembro quem deu, acho que foi o Paquetá. Também não tá acostumado com essa velocidade e errou um pouquinho o timing, né? E aí não dá procedimento na jogada. Mas achei que o Brasil pelo menos tentou fazer isso no começo, colocar muita gente próxima à bola. Depois meio que desistiu, ou talvez cansou, o que é um fator normal também. E aí dependeu um pouco de individualidades. O Samulino não foi bem pelo lado esquerdo, o Richarlison também pouco conseguiu criar, não conseguiu nem sustentar o pivô. E de novo, pode ser aí a questão física que interfere nessa partida. O capitão deles, o Hakim, né? O Luiz Hakim, parecia o Van Dijk perto dele, né? E de novo... entendo, de repente a questão física interfere nisso. O Luiz Hakim, como o Jorge Igor, eu assisti pela GTV ontem, o Jorge Igor mencionou, né, um jogador que passou pela Ponte Preta, inclusive. Então, teve ali essa dificuldade, principalmente a parte ofensiva do Brasil.
Acho que de destaques positivos a gente pode falar do Caio Henrique e do Vitinho, que acho que fizeram um jogo interessante. O Caio subindo. O Caio tem essa capacidade de ser um construtor, né? Ele já foi meio-campista, tem muita facilidade em ter a bola no pé mesmo. Apareceu próximo do Samulino em alguns momentos, depois também, de novo, cansou. O Vitinho é um pouco diferente. O Vitinho é um lateral um pouco mais defensivo e vai muito bem nessa função, mas até subiu em alguns momentos pelo lado direito. Não acho que, no entanto, que ele vai ganhar a vaga do Wesley. A não ser que, de novo, as próximas datas FIFA sejam muito mais benéficas para ele. Esse jogo também é complicado de analisar. Achei os dois zagueiros um pouquinho perdidos, não só no jogo aéreo, que aí eu entendo, acho mais plausível, mas com a bola no chão, especialmente o Fabrício Bruno. Não gostei tanto da atuação deles. O Alex vinha de uma... O Alex do Lille, tá? O Alexandre do Lille. Ele vinha de uma data FIFA muito boa na última, e nessa nem tanto, porque não jogou o último jogo e jogou nesse. Acho que pro Fabrício Bruno ficou um pouquinho mais difícil, né? E aí, de novo, pode ser até injusto, mas foi o teste que deram para ele ontem, né? O Alisson fez uma baita defesa, apesar de não ter pego pênalti, o pessoal já começa com aquela, mas não é pegador de pênalti, não é decisivo. Para mim, o Alisson é o melhor goleiro brasileiro disponível. Mas, enfim, entendo também esse argumento de, não pega pênaltis. Pode ser, mas na Champions recentemente ele pegou também, enfim. Fez uma defesaça, aquela cabeçada, uma defesaça espetacular mesmo. E aí na segunda etapa, né, o Ancelotti tenta 4 mudanças de uma vez, né? Entraram o João Pedro, Estevão, Marquinhos e Rafinha. E o Marquinhos até pareceu mais habituado ali ao tipo de jogo que estava acontecendo. Talvez justamente ter mais experiência, ter jogado ali, mas me pareceu um pouco mais habituado ali. E ele ficou mais até pelo lado direito, né? O Brasil fica com 3 zagueiros e o Marquinhos sendo esse cara pelo lado, não como lateral, mas tinha sempre mais essa liberdade de subir. Ele ficou em alguns momentos para frente no meio de campo, né? O Estevão conseguiu participar bem pouco. O João Pedro acho que foi mais efetivo do que o Richarlison, ou mais participativo também. Aliás, fisicamente o João Pedro, de novo, já falei isso aqui em outros vídeos, está muito acima dos outros, está voando mesmo. E depois o Jean Lucas entra também. O Jean Lucas no lugar do Andrei, e até acho que participa mais discretamente do jogo, né? E acho que dentro das possibilidades também fez um jogo interessante. O Ancelotti disse na coletiva que gostou dele nos treinos, né, e tal, cortou no primeiro jogo que tinha que cortar. Eu acho que ele vai acabar dando outra chance pro Jean Lucas na próxima convocação. Agora sim, o ciclo foi o pior do Brasil nesse formato, né, de eliminatórias. O Brasil terminou em quinto com 18 partidas, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 24 gols marcados, 17 sofridos, 28 pontos conquistados. A classificação ficou Argentina em primeiro com 38, ontem perdeu para o Equador, sem o Messi, né? Sem a Almada e sem mais alguém, não lembro quem. Assisti o segundo tempo na segunda tela assim, mas não prestando muita atenção. O Equador, que, bom lembrar, o Equador teve 3 pontos perdidos, né? Por conta da escalação irregular do Byron Castilho na última eliminatórias, terminou com 29. Era para ser 32, né? Ficou em segundo. A Colômbia em terceiro com 28, o Paraguai em quarto com 28, o Uruguai, desculpa, em quarto com 28, o Brasil em quinto com 28, o Paraguai, agora sim, em sexto com 28, as seleções que pegaram as 6 vagas diretas. A Bolívia foi a sétima com 20 pontos. Um impressionante número para mim aqui é o Equador ter tomado só 5. O Equador só tomou 5 gols em 18 jogos nessas eliminatórias. Perdeu só 2 jogos, a equipe que menos perdeu, inclusive a Argentina, por exemplo, perdeu 4, o Equador só 2. Mas é que nas vitórias, realmente, o Equador só tem 8, fez poucos gols também, 14 gols só. Só fez mais gols que Peru e Chile, as duas eliminadas, assim, há muito tempo já, né? Que são 2 gerações horrorosas, inclusive. Mas o Equador tem um volante, que para mim hoje, se não é o melhor, tá entre os 3 melhores do mundo, que é o Moisés Caicedo, e tem uma zaga muito forte, né? Com o Pátio do PSG, o Hincapié, que hoje está no Arsenal, né? Mas até pouco tempo atrás estava no Leverkusen. É muito bom zagueiro também. Enfim, tem ali uma geração bem interessante no lado defensivo. Até o outro zagueiro, que é mais novo, eu esqueci o nome dele, ele tá na Bélgica, eu acho, joga na Bélgica, no Bruges. O Ordonhas, muito bom zagueiro também. Essa geração do Equador aí é bem interessante mesmo. Mas enfim, é claro que essa culpa não é do Ancelotti, é culpa da CBF, do anterior presidente, né, o Edinaldo, que acabou saindo agora, tá o Samir Chaldi, né, por lá. Dorival e Diniz fizeram campanhas bem ruins também, é bem verdade, e eu pensava que... O Diniz não levava tanta fé não, mas o Dorival pensava que faria um trabalho melhor e acabou não fazendo, infelizmente. Então não está na conta do Ancelotti, claro, mas está na CBF,
nos técnicos e nos jogadores. E aí é que eu quero finalizar com esse ponto. A entrevista do Rafinha de ontem me irritou profundamente depois do jogo. Assim, eu entendo ele falar da altitude, vai lá, eu até entendo, eu não gosto, mas eu entendo. Aí depois o cara falar que o importante é na Copa, o nosso objetivo era classificar o Brasil para a Copa. Não, calma aí, meu amigo, que isso? É óbvio, o objetivo principal é esse, mas você está usando a camisa 10 do Brasil. Você foi capitão no último jogo, você não pode falar isso. É absurdo, assim, me revoltou profundamente mesmo. Porque normalmente eu não gosto dessa parada de mas o tamanho dos times, hierarquia e tal, não sei o quê. Mas quando você fala do Brasil, jogando numa eliminatória que você enfrentou Bolívia, que você enfrentou Chile, que você enfrentou Peru, e inclusive o Brasil suou sangue para bater o Chile, não sei se vocês lembram, foi 2-1 lá, suando sangue mesmo. Assim, cara, não pode falar isso, né? Não pode, assim, me revolta completamente, me revolta demais. E aí depois, ainda também, o Bruno Guimarães falando algo parecido, e reclamaram também da altitude lá de novo. Entendo até, mas por favor, né? Todo mundo jogou lá também, paciência. Então, assim, eu não acho que vai ser tão definitivo para a Copa. Aliás, acho que não vai ser nada definitivo para a Copa, porque o Ancelotti vai ter agora 3 data FIFA interessantes. Acho que dá para tirar muita coisa dessas 3 data FIFA, mais até do que talvez esses jogos eliminatórios que ele teve, porque ele vai poder realmente testar e contra escolas diferentes. Então, acho que o Brasil chega assim forte à Copa. Mas essa mentalidade de alguns jogadores ali, algumas peças, precisa mudar um pouquinho. Precisa mudar porque é bem cômoda, pelo menos falando por mim, né? Enfim, mas assim, também ontem, vou dar um exemplo. Assisti ontem Islândia e França na segunda tela, enquanto via Gabão e Costa do Marfim. E a França também, muita dificuldade para bater a Islândia, que está assim, longe de ser uma das potências. A Islândia é um time organizado e olhe lá. Então, cara, não acho também que seja um negócio absurdo o Brasil sofrer em algumas partidas. É que, claro, a França tem demonstrações recentes de boas atuações, o Brasil nem tanto. Mas não acho que o Brasil chega tão abaixo assim. Chega abaixo, não chega entre as principais favoritas. E claro, as outras datas FIFA, vou repetir, tem 3 ainda, vão ser importantes nesse processo. Mas não acho que vai ser esse horror todo também não, que muita gente já está pintando desde já. Enfim, o que você acha? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou da data FIFA do Brasil, desses 2 jogos. E até a próxima, pessoal. Valeu!